Livro Os Escolhidos, capítulo 4. O plano revelado. A queda de Adão e Eva encheu todo o céu de tristeza. Parecia não haver um meio de escape para aqueles que transgrediram a lei. Os anjos cessaram os seus cânticos de louvor. O Filho de Deus sentiu grande compaixão pela raça caída quando foram apresentadas diante dele as desgraças do mundo perdido. O amor divino idealizou um plano por meio do qual o homem, que estava totalmente desamparado, poderia ser salvo. A lei de Deus, que havia sido quebrada, exigia a vida do pecador. Apenas um ser igual a Deus poderia fazer a expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia salvar os pecadores da maldição da lei e levá-los novamente a viver em harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a vergonha do pecado para resgatar a raça caída. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Foi, porém, uma luta para o Rei do Universo entregar seu Filho para morrer pela raça culpada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ó, quão grande é o mistério da redenção! O amor de Deus por um mundo que não o amou. Deus se revelaria em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Os seres humanos tinham se tornado tão degradados pelo pecado que era impossível para eles voltar a viver em harmonia com Deus, cuja natureza é de pureza e bondade. Cristo poderia comunicar o poder divino para que se unisse ao esforço humano. Assim, por meio do arrependimento para com Deus e pela fé em Cristo, os filhos caídos de Adão poderiam uma vez mais ser filhos de Deus. 1 João 3, verso 2. Os anjos não se alegraram quando Cristo revelou a eles o plano da redenção. Com pesar e admiração, ouviam suas palavras, enquanto ele lhes dizia como deveriam entrar em contato com a degradação da terra, suportar a tristeza, a vergonha e a morte. Ele se humilharia descendo à posição do homem para participar pessoalmente das tristezas e tentações que os homens e mulheres teriam que enfrentar, a fim de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, verso 18. Quando sua missão como professor estivesse terminada, ele seria submetido a todo tipo de insulto e tortura que Satanás poderia inspirar. Deveria morrer a mais cruel das mortes como um pecador culpado. Teria que suportar terrível angústia e a ocultação da face do Pai quando os pecados do mundo todo recaíssem sobre ele. Os anjos se ofereceram para se tornarem eles mesmos esse sacrifício pela raça humana. Apenas aquele que havia criado o homem tinha o poder para redimi-lo. Cristo, por um pouco feito menor do que os anjos, por ter sofrido a morte, Hebreus 2, verso 9, ao tomar a natureza humana sobre ele, sua força não seria igual à dos anjos, e eles é que deveriam fortalecê-lo em seu sofrimento. Deveriam também guardar os súditos da graça do poder dos anjos maus. No momento em que os anjos testemunhassem a agonia e a humilhação de seu Senhor, desejariam livrá-lo de seus assassinos, mas não deveriam intervir. Fazia parte do plano que Cristo sofresse o desprezo e os maus tratos de homens ímpios. Cristo garantiu aos anjos que, por sua morte, ele resgataria muitos e recuperaria o reino que tinha sido perdido por causa da transgressão. Os remidos deveriam herdá-lo com ele. Pecado e pecadores não mais existiriam, nunca mais perturbariam a paz do céu e da terra. Então uma inexprimível alegria encheu o céu. Pelas cortes celestiais ecoaram os primeiros acordes do cântico que deveria soar sobre as colinas de Belém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Lucas 2,14. As estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Jó 38, versículo 7. Deus promete um Salvador. Na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim, o Senhor declarou: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Essa foi a promessa de que o poder de Satanás, o grande adversário, seria finalmente destruído. Adão e Eva permaneciam como transgressores diante do justo juiz, mas antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que deveriam enfrentar, que retornariam ao pó, ouviram as palavras que não os deixariam sem esperança. Eles poderiam olhar para o futuro e antever a vitória final. Satanás sabia que sua obra para promover a degeneração da raça humana seria interrompida, que de alguma forma o homem seria capacitado a resistir ao seu poder. Mesmo assim, ele se alegrava com seus anjos porque, depois de ter causado a queda do homem, conseguiria tirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, ele também poderia ser vencido. Anjos celestiais revelaram de maneira ainda mais ampla aos nossos primeiros pais o plano para a salvação. Adão e sua companheira não seriam abandonados ao domínio de Satanás. Por meio do arrependimento e fé em Cristo, poderiam novamente se tornar filhos de Deus. Adão e Eva viram, como nunca antes, a culpa do pecado e seus resultados. Suplicaram que a penalidade do pecado não recaísse sobre aquele cujo amor tinha sido a fonte de toda a sua alegria. Em vez disso, pediram que recaísse sobre eles e seus descendentes. Foi dito a eles que, por ser a lei de Jeová a base de seu governo, nem mesmo a vida de um anjo poderia ser aceita como sacrifício pela transgressão. Apenas o Filho de Deus que os havia criado poderia fazer a expiação por eles. Da mesma forma que a transgressão de Adão trouxe sofrimento e morte, o sacrifício de Cristo traria vida e imortalidade. Quando foi criado, Adão recebeu o domínio de toda a terra. Entretanto, ao ceder à tentação, ele se tornou prisioneiro de Satanás. O domínio passou àquele que o tinha vencido. Assim, Satanás passou a ser o Deus desta era, segundo Coríntios 4, verso 4. No entanto, Cristo, por seu sacrifício, iria não somente redimir a família humana, mas restabeleceria o domínio por eles perdido. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo Adão. Ver Miqueias 4, versículo 8. Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Esse propósito se cumprirá quando, renovada pelo poder de Deus e libertada do pecado e da tristeza, ela se tornar a morada eterna dos redimidos. Os terríveis frutos do pecado. O pecado causou a separação entre Deus e a família humana e somente a expiação feita por Cristo poderia transpor o abismo. Deus se comunicaria com as pessoas por meio de Cristo e dos anjos. A Adão foi revelado que, embora o sacrifício de Cristo fosse suficiente para salvar o mundo inteiro, muitos escolheriam viver uma vida de pecado em vez do arrependimento e obediência. O crime aumentaria ao longo das sucessivas gerações. A maldição do pecado repousaria mais e mais pesadamente sobre a raça humana e sobre a terra. Os dias dos homens e das mulheres seriam abreviados por causa da sua trajetória de pecado. Eles se degenerariam em sua força física, moral e intelectual, até que o mundo se enchesse de todo tipo de sofrimento. Por meio da satisfação do apetite e das paixões, as pessoas se tornariam incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Mesmo assim, Cristo poderia suprir as necessidades de todos que fossem a Ele com fé. Sempre haveria alguns que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam puros.
As ofertas sacrificais foram ordenadas como um reconhecimento de arrependimento pelo pecado e seriam também uma confissão de fé no prometido Redentor. Para Adão, o primeiro sacrifício foi uma oferta extraordinariamente dolorosa. Sua mão deveria erguer para tirar a vida que só Deus podia dar. Foi a primeira vez que ele testemunhou a morte. Ele sabia que se tivesse sido obediente a Deus, nenhuma morte teria ocorrido. Adão tremia com o pensamento de que seu pecado faria derramar o sangue de Cristo, o imaculado Cordeiro de Deus. Essa cena lhe trazia um sentimento vívido da enormidade da sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. Uma estrela de esperança iluminou seu tenebroso futuro. O propósito mais amplo da redenção. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais amplo e profundo que a salvação do homem. Não foi apenas para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem dar à lei de Deus a consideração a ela devida, mas para vindicar o caráter de Deus perante o universo. Foi olhando para esse grande resultado de seu sacrifício pouco antes de sua crucifixão que o Salvador exclamou: Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versos 31 e 32. A morte de Cristo pela salvação da humanidade justificaria Deus e seu Filho quanto à maneira de lidar com a rebelião de Satanás. Confirmaria a lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Desde o princípio, o grande conflito girou em torno da lei de Deus. Satanás procurava provar que Deus era injusto, que sua lei era imperfeita e que, para o bem do universo, era necessário que fosse mudada. Ao atacar a lei, seu objetivo era abolir a autoridade de Deus, o seu autor. Quando Satanás venceu Adão e Eva, ele pensou que tinha adquirido a posse deste mundo porque, dizia ele, eles preferiram a mim como seu governante. Alegava que era impossível conceder o perdão ao pecador, que aqueles que pertenciam à raça caída eram todos legítimos súditos seus e que o mundo era seu. Deus, porém, deu o próprio Filho a fim de suportar a penalidade da transgressão. Assim, os pecadores poderiam ser restaurados ao seu favor e levados novamente para seu lar no Éden. O grande conflito iniciado no céu deveria ser decidido aqui no mundo, no próprio campo que Satanás reclamava como seu. Todo o universo ficou maravilhado diante da humilhação de Cristo para salvar homens e mulheres caídos. Quando Cristo veio ao mundo em forma humana, todos estavam profundamente interessados em acompanhá-lo ao percorrer ele a trilha manchada de sangue, desde a manjedoura até o Calvário. O céu observava o insulto e a zombaria que Cristo recebia. Os habitantes das cortes celestiais sabiam que tudo havia sido feito sob a instigação de Satanás. Todos observavam a batalha entre a luz e as trevas cada vez mais violenta. Quando Cristo clamou sobre a cruz, "Está consumado", João 19:30, um grito de triunfo ressoou por todos os mundos e pelo próprio céu. A grande batalha estava decidida e Cristo era vencedor. Sua morte respondeu à pergunta se o Pai e o Filho tinham ou não amor suficiente pela humanidade para exercerem a abnegação e o espírito de sacrifício. Satanás revelou seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. A uma voz o universo fiel se uniu em reconhecimento à administração divina. Se a lei de Deus tivesse sido abolida na cruz, como muitos alegam, então a agonia e a morte do amado Filho de Deus teriam sido suportadas apenas para dar a Satanás exatamente o que ele queria. Então o príncipe do mal teria triunfado e suas acusações contra o governo divino seriam mantidas. O próprio fato de Cristo ter suportado o castigo pela desobediência humana é um poderoso argumento de que a lei é imutável,
que Deus é justo, misericordioso e abnegado, e que a justiça e a misericórdia infinitas se unem na administração de seu governo. O fim do capítulo 4.